Entre 2007 e 2008, a população da Colômbia Britânica, no Canadá, ficou super assustada quando vários tênis começaram a aparecer nas praias das ilhas ao redor do Mar Salles. E o pior, gente, dentro dos tênis tinham sempre ali restos mortais de pés humanos. Os tênis eles eram sempre encontrados da mesma forma. Só um tênis, nunca o par, e os pés ali já em um nível bem avançado de decomposição, sem nenhum corte ou indício de crime, além de nunca estarem acompanhados de algum outro item, como por exemplo peças de roupa ou outros restos mortais. Esse caso ele ficou muito famoso e ele deu origem a várias teorias absurdas, ainda mais quando, nos 12 anos seguintes, mais pés foram encontrados nessa mesma região, totalizando entre 2007 e 2019, 21 pés encontrados. Seria isso um crime de algum serial killer? Ou será que teria ali alguma outra explicação? Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Todas as semanas eu trago um episódio novo aqui pra vocês, todas as quartas-feiras. Então, se você quiser ficar por dentro de cada caso que sai aqui, não deixe de se inscrever em qualquer lugar que você estiver escutando ou vendo a gente, é muito importante. E também, assim, ajuda o nosso canal a crescer, conquistar mais pessoas e chegar a mais lugares. Também, se você quiser mandar alguma sugestão de caso, você pode mandar lá no site www.casosreaispodcast.com.br. Eu sempre deixo o link na descrição e por lá eu recebo diretamente no meu e-mail. Vale falar também que se você quiser apoiar o Casos Reais, o link tá aqui na descrição e por lá você consegue ter acesso a um grupo de WhatsApp e nesse grupo a gente consegue conversar diretamente. Então é isso, não vou continuar conversando aqui, vou logo direto pro assunto que vocês querem saber. Vai lá no meu Instagram, vou botar aqui embaixo, @erika_miranda, se conhece no final, que lá eu também aceito ali sugestões de caso. Esse caso eu vi numa série, que eu vou falar sobre essa série, e por isso, que eu tô trazendo aqui hoje, Inclusive, todas as informações desse caso, elas foram tiradas dessa série também documental, que é chamada de Arquivos do Inexplicável, e tá disponível na Netflix, e o episódio, que fala exatamente sobre o caso de hoje, é chamado de Pés Desmembrados no Mar Salles. Assim como também a gente tirou informação de reportagens do National Geographic e também de outras fontes que vão estar na descrição. Agora, bora pro episódio dessa semana. E esse é o caso dos pés desmembrados do Mar Salles. No dia 20 de agosto de 2007, a polícia do Distrito de Colômbia Britânica, no Canadá, recebeu um chamado para uma praia na ilha de Jedediah. Essa ilha ela fica no Mar Salles, que é uma região do sul do Canadá, muito bonita, gente, assim, linda, que eu tenho muita vontade de conhecer. Essa região ela é cheia de ilhas e faz fronteira ali com o estado de Washington dos Estados Unidos, ou seja, é bem próximo dos Estados Unidos. Quando a polícia chegou até esse local, descobriu que a ligação tinha sido feita por uma menina de 12 anos, que estava ali andando pela praia e encontrou um tênis de corrida azul e branco. Esse tênis era masculino, de tamanho 44, e dentro dele tinha uma meia. Só que não para por aí, O mais bizarro, como eu já disse para vocês, é que dentro dessa meia tinham restos mortais de um pé direito, e já em decomposição há muito tempo. Não havia mais nada por ali, nenhuma peça de roupa ou outro resto mortal, apenas o pé. Então a polícia recolheu aquele resto mortal e levou para fazer análise. Só que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas quando 6 dias depois, no dia 26 de agosto, um casal estava caminhando por uma outra ilha ali do Mar Salles, chamada Ilha Gabriola, quando também encontraram um único tênis preto e branco ali, masculino, tamanho 44. Dentro desse tênis também tinha um pé direito em decomposição. E assim como na primeira situação, nessa também não tinha mais nada junto do tênis. Só esse tênis e o resto mortal ali dentro desse tênis.
Essas duas ilhas, elas ficavam bem perto uma da outra, mas como eu falei, eram 2 pés direitos. Então a polícia já notou que não podia ser, né? Não podiam ser ali da mesma pessoa. O policial Gary Cox, que investigou os 2 casos, né, dos pés, deu uma entrevista para a jornalista do National Geographic, a Erika Angel Hopt. Não sei se falar esse nome, mas o nome dela é Erika também, ou seja, somos charás aí, e Erika com K, ou seja, chará mesmo. E essa jornalista, ela falou que a polícia ficou espantada porque encontrar 2 pés de pessoas diferentes em decomposição e na mesma região era uma coincidência muito macabra. Mas será que aquilo era uma coincidência mesmo? Sem pistas, esse caso não foi investigado como homicídio e os meses se passaram. Só que a bizarrice só aumentou quando, em fevereiro de 2008, apareceu na praia mais um tênis com um pé direito em decomposição dentro dele, gente. Mas você deve estar falando, mas como assim, Érica? Não para. Esse tênis ali, ele era masculino e tamanho 43. Em 22 de maio, mais um tênis foi encontrado e dessa vez tinha nele um pé esquerdo e de uma mulher. Um mês depois, em junho, a polícia encontrou o pé direito de mais um homem. Aquilo tudo era muito estranho. E por mais que não tivesse ali nenhuma conexão entre esses pés, todos pareciam respeitar um padrão. Era sempre um pé, já em decomposição, sem mais nenhuma roupa, pista ou qualquer outro resto mortal. O fato de todos serem encontrados ali num estado de decomposição avançado, principalmente por estarem na água, também prejudicou muito, né, com que a polícia tirasse alguma conclusão, como, por exemplo, a data da morte. Especialistas notaram que esses restos mortais dos pés tinham formado um tecido ali chamado adipocera, que é quase que um sabão, né, que é formado ali quando um tecido fica debaixo da água por muito tempo. E a água e a temperatura dela transformam ali a pele nessa consistência, né, causando ali a decomposição. E por isso, para saber exatamente o que aconteceu com aqueles corpos e quando, né, que aconteceu, é muito difícil dizer, já que o tempo na água acaba apagando ali muitas pistas. A única coisa que os peritos eles conseguiram perceber era que os pés não pareciam ter sido cortados, e sim só desmembrados do corpo de uma forma natural. Será que seria ali um trabalho de um serial killer, gente? Você já deve estar pensando, né? Fala, mas cara de um serial killer isso. Mas talvez esse serial killer ele não cortou, mas talvez ele esperou os corpos se decomporem para poder jogar eles ao mar? Bom, conforme os casos eles foram saindo na mídia, a população ficou assustada e começou a pensar em várias possibilidades, principalmente na do serial killer. E mesmo assim, a polícia não tinha a menor evidência de que fosse algum crime de um assassino em série. Então, logo eles começaram a pensar que pudesse ter sido um ataque de algum animal marinho. Só que aquela região do mar, Salish, ele não é uma região de tubarões ou de qualquer outro animal ali da região. E mesmo, né, se fosse o caso, um ataque de animais marinhos teria deixado mais ali rastros do que só um pé. E isso acabou sendo tão comentado que trouxe ali à tona uma lenda bem antiga do folclore canadense. E essa lenda era sobre uma serpente do mar que é chamada de Cadiborosaurus. Essa lenda diz que essa serpente marinha gigante provavelmente é da região oeste do Canadá. Essa lenda é tão famosa que mais de 200 pessoas já deram depoimentos dizendo terem se encontrado com essa criatura. Eu vou colocar aqui para vocês na tela para vocês verem esses desenhos que tem sobre essa criatura. Essa lenda ela surgiu com os povos originários do Canadá, que faziam ali desenhos de uma serpente enorme na lateral de canoas, ou até cavernas, ou em qualquer tipo de artesanato que eles desenhavam na época, sempre tinha essa criatura. E também tiveram vários navios com o passar dos séculos que escreveram ali nos registros dos navios e contaram histórias de já terem encontrado essa criatura ali gigante nos mares do Canadá. E, inclusive, gente, fala-se muito na série, né, sobre essa criatura e as pessoas vêm comentar que falam, a gente não conhece o mar, né, a gente só conhece, sei lá, não sei quantos por cento do mar, mais de 90% do mar não foi ainda explorado, eu não sei a porcentagem, estou só vindo com esse tipo de informação que a gente sempre vê na internet, né, ninguém conhece o mar é uma área muito desconhecida. Gente, mas por mais que o mar seja um mistério, né, para a grande maioria das pessoas, existem pessoas fazendo
trabalhando só nisso. Inclusive aparece na série. E essas pessoas, elas falam que, tipo, por mais que tenha essa lenda ali, não tem muito a ver com esse caso, né? Foi exatamente aquilo que a gente falou do animal. Um animal desse não faria nada, tipo, não deixaria só um pé, entendeu? É um pouco estranho. Enfim, com toda essa lenda local, essa bizarrice dos pés ali sendo encontrados naquele mar, acabou sendo relacionado a esse Cadborossauros. Mas vale falar que isso ali, gente, como eu falei, não passou de uma grande teoria da conspiração, já que, né, a chance de um monstro marinho ter comido pessoas e só ter deixado para trás um pé com sapatos, e sempre, a maioria das vezes, sapatos direito, né, é muito difícil, né? E com isso, a ideia do serial killer voltou. E várias teorias entre a população e entre veículos de comunicação surgiram, envolvendo um homem chamado Robert Pickton, que é um serial killer que tirou a vida de mais de 30 mulheres nos anos 90. O Robert, ele nasceu em 1949 e ele era um homem que tinha uma fazenda com criação de porcos no sul do Canadá. Bom, junto com seu irmão, aos 47 anos, o Robert, ele fundou uma organização que se resumia ali a alguns eventos que eles procuravam direcionar o dinheiro para instituições de caridades. Mas esses eventos, eles eram um pouco suspeitos, já que se resumiam ali a grandes festas regadas a álcool no celeiro da fazenda, e essas festas reuniam mais de 2.000 pessoas. Eram nessas festas que o Robert atraía algumas das suas vítimas, que eram sempre mulheres. Muitas vezes ele também ia atrás de pessoas mais vulneráveis, como mulheres que eram profissionais do sexo. Ele tirava as vidas dessas mulheres, esquartejava e dava os restos mortais de alimento para os porcos da fazenda. E quando a polícia revistou a fazenda, eles ainda encontraram restos mortais de mais de 30 mulheres em um freezer. A perícia ainda descobriu que o Robert, ele servia carne humana para vários convidados desses eventos de caridade que não faziam nem ideia do que eles estavam comendo. O Robert, ele foi preso em 2002 e julgado em 2007, mesmo ano, inclusive, em que o primeiro pé foi encontrado. E nesse ano ele foi condenado à prisão perpétua no Canadá. E antes que vocês perguntem, né, por que várias pessoas começaram a relacionar os dois casos, né, é simplesmente porque a fazenda dele ficava bem próxima a um rio que deságua ali no Mar Salish, onde esses pés foram encontrados. E pensando ali nessa proximidade, muitas pessoas acreditavam que o Robert poderia ter tirado a vida de ainda mais pessoas, incluindo homens, e que a polícia nunca descobriu ou confirmou esses corpos ou algo do tipo. E por ele esquartejar e descartar os restos mortais, talvez ele tivesse jogado alguns pés ali no rio e depois de muito tempo eles tivessem ido parar ali em outras áreas do Mar Salish. Porém, por mais que isso seja provável, a maioria dos pés que foram encontrados, como eu disse, eram de homens. E as vítimas confirmadas do Robert eram todas mulheres. Então, sem evidências de mais conexões ali entre os dois casos, a polícia não investigou, né, continuou prosseguindo com essa possibilidade. Porque, gente, a gente sempre fala, né, que os serial killers têm modus operandi. E se esse serial killer, ele sempre atacava mulheres e sempre, né, foram mulheres e não teve nenhum tipo de qualquer informação sobre nenhum homem, apenas mulheres, por que ele ia aparecer vários pés, na maioria sendo de homens? Então não bate com o perfil daquele serial killer, né? Parando aqui para beber um pouquinho de água, se você está me escutando, faça o mesmo. Pronto. Porém, será que os pés talvez seriam de vítimas de um outro serial killer, que talvez não fosse aí conhecido ainda pela polícia? Bom, a polícia não conseguiu ligar, né, esse caso a de outros assassinos, mas os DNAs dos pés foram sim identificados, batendo ali com registros de desaparecidos na polícia do Canadá. A maioria indica que eles eram de pessoas que já tinham desaparecido há algum tempo e pareciam ter mais relações com acidentes ou com alguém que tirou a própria vida. Essa conclusão acabou vindo porque, com algumas das identidades confirmadas por DNA, a polícia ela deu uma olhada nas investigações dos desaparecimentos daquelas pessoas e viu que o histórico delas, assim como as investigações em si, não indicavam que os sumiços tinham tido qualquer sinal ali de crime. Um pé que pertencia a uma mulher, por exemplo, foi ligado a um caso de uma mulher que tinha pulado de uma ponte ali algum tempo atrás. Em alguns casos, algumas pessoas desapareceram também depois de saírem para caminhar. E por isso, alguns usavam tênis de caminhada. Mas a grande pergunta é:
Tudo bem, os pés foram encontrados, mas aonde estava o restante dos corpos de todos os casos? Porque só os pés eram encontrados. O mistério continuou e os casos dos pés esfriou ali com a falta de pistas. 8 anos depois, em 2016, um casal estava passeando por uma praia bem tranquila no Canadá, conhecida como Botanical. E esse casal tinha o costume de procurar itens e retirar eles ali da praia. Tipo aqueles caçadores de tesouro da praia, né? Quando, você já deve imaginar, né? Eles se depararam com um tênis. E quando eles viram que dentro do tênis tinham restos mortais de um pé, eles ligaram para a polícia e descobriram que aquele era mais um pé dentre os 11 já encontrados daquela mesma maneira entre 2007 e 2016. Se até aqui as coisas já estão muito bizarras, isso só piora quando eu contar que em 12 anos, desde o primeiro pé até o ano de 2019, mais 4 tênis apareceram nas praias do Mar Salles e outros 6 apareceram na enseada de Puget, que é onde o Mar Salles ali continua nos Estados Unidos, né? Que é onde ele se encontra nos Estados Unidos, totalizando 21 pés desmembrados. É muita coisa. Todos os pés usavam tênis, tinham meias e dentro dessas meias, né, pés em decomposição. Com exceção de um, que ao invés de ser um tênis, era uma bota Timberland, aquelas botas ali de trilha. Como eu mencionei, né, a água impede que a perícia saiba com exatidão as datas das mortes, né, porque acaba que a decomposição acontece, né, de forma diferente. Mas uma coisa que ela não apaga são os modelos dos tênis. Já que os modelos dos tênis eles acabam mudando com o passar dos anos, né? O estilo, cores, marcas. Isso ajudou ali muito, né, para poder reconhecer quando essas pessoas teriam desaparecido. Por exemplo, agora está na moda o Adidas. Adidas, me patrocinem. Tô falando, me patrocinem. Tá na moda o samba. Então a gente sabe que esse samba aqui, modelo mais novo, é dos anos 2020, entendeu? Porque da época de 2020, porque quando voltou esse tênis. Mas tem o samba de 1900 e pouco, 1990, 1980, tô dando um exemplo. Então, é um modelo diferente. Então, você consegue identificar pelos modelos cada tênis, né? E com isso ajudou muito ali a dizer quando aquelas pessoas poderiam ter desaparecido, né? Como, por exemplo, um dos pés encontrados na região do Canadá usava um tênis esportivo lançado em 2013, né? Então isso ajudava ali os peritos a entenderem que ele, né, poderia ter morrido nessa data em diante. Outro pé usava um tênis esportivo dos anos 80. E olha que bizarro. Quando a polícia tentou relacionar aquele pé a algum caso de desaparecimento dos anos 80, eles encontraram uma combinação de DNA com um homem que desapareceu em 1985, naquela região do Canadá. Nesse caso, também não havia sinais de crime, algo que provasse que aquilo poderia ter sido algo além de um acidente. Então, parecia que era um acidente. E, além disso, os restos mortais desse homem foram os mais antigos dentre esses 21 encontrados. A história dos pés, gente, se tornou tão famosa e bizarra que algumas pessoas até começaram a fazer brincadeiras de mau gosto com esse caso, colocando sapatos com ossos de galinha dentro das praias daquela região para poder assustar as pessoas e manter o mistério do caso. Vários informantes também faziam ligações para a polícia, contando pistas falsas ou teorias, né, ali da conspiração, como, por exemplo, uma história ali de que alienígenas teriam abduzido pessoas e deixaram para trás só um pé. A antropóloga forense Laura Yazedian conta que vários médiuns também apareceram para tentar ajudar a resolver o caso dos pés, mas nada nunca trouxe alguma evidência para a investigação policial. Uma outra teoria envolvendo a possibilidade de um crime é a teoria de um crime de gangues, envolvendo o tráfico de drogas. Existem muitos casos de gangues que criam uma marca, né, que seria quase como algo ritualístico ali nas suas execuções e também para servir como uma assinatura dessas gangues, né? Então, com aquilo ali você sabe que aquela pessoa foi executada por aquela gangue, né? E o que ajudou a alimentar essa ideia foi a identidade de um dos pés encontrados em 2019.
Ele era o único pé, né, que não estava dentro de um tênis, e sim de uma bota, aquela que eu falei, né? E foi identificado como sendo de um garoto dos Estados Unidos chamado Antônio Neal, desaparecido desde 2016. O Antônio vivia em Everett, uma cidadezinha no estado de Washington, e o local onde sua bota foi encontrada se chamava Jet Island, uma das ilhas americanas com rios que seguem o fluxo do Mar Salish, como eu vou mostrar aqui no mapa aqui para vocês conseguem ver na tela agora. Basicamente, as águas ali do Mar Salish e desses rios de Washington se misturam, e por mais que a maioria dos pés tenham sido encontradas do lado canadense, e a maioria dos restos mortais fossem de canadenses, 6 pés apareceram do lado americano, sendo um deles o do Antônio. A mãe do Antônio, chamada Jenny, conta que ele sempre foi um menino muito bonzinho e querido, mas quando foi ficando mais velho, ele se envolveu ali com algumas pessoas erradas e acabou viciado em várias drogas pesadas aos 20 anos. Ele tinha olhos escuros, cabelos raspados, era branco e tinha várias tatuagens pelos braços. O Antônio chegou a ser preso por posse de drogas em 2016, quando ele tinha 22 anos, e ele foi liberado depois de um mês em dezembro. E quando ele foi liberado, o Antônio passou um dia inteiro com a sua mãe em casa. Mas, no dia seguinte, ele foi se encontrar com um amigo e, depois disso, desapareceu. E o amigo do Antônio, ele foi para o hospital nesse mesmo dia com algumas facadas no corpo, dizendo que o culpado pelos seus ferimentos tinha sido o Antônio, mas que ele não sabia para onde ele tinha ido depois do ataque. Várias pessoas foram interrogadas e a casa desse amigo foi revistada pela perícia. Eles até encontraram algumas manchas de sangue em alguns cômodos, mas essas manchas não eram compatíveis com o DNA do Antônio, e a localização do garoto continuou ali um mistério. Sem evidências, a polícia até hoje não prendeu nenhum suspeito, por mais que a Jenny insistisse que alguns dos colegas do Antônio envolvidos ali com drogas provavelmente teriam ali alguma relação com o seu desaparecimento. A mãe dele passou os 3 anos seguintes tentando ter respostas ali sobre onde e o que talvez teria acontecido com o seu filho, né? Até que em 2019 ela recebeu um comunicado da polícia para poder reconhecer o que poderia ser uma bota Timberland do Antônio, né? Com uma meia e os restos mortais de um pé dentro dessa bota. Entre esses restos mortais foram encontrados ossos do pé direito, tecido de pele e unhas, que logo ajudaram a confirmar o DNA que realmente era do garoto. E quem encontrou a bota na praia de Jet Island foi um senhor que estava caminhando pela região, e assim como todas as outras pessoas que encontraram os pés, ele tomou um susto quando ele viu que dentro daquele calçado tinham restos mortais, né? Depois disso, o caso do Antônio foi fechado por falta de evidências. Ainda que encontrar o pé tenha trazido ali algumas respostas para a mãe do Antônio, né, sobre o que pode ter acontecido com ele, existem muitas dúvidas, né? Por exemplo, como e por quê. Isso trouxe à tona aquela ideia, né, de que todos aqueles pés poderiam ser, de repente, uma mensagem de uma gangue que deixaria ali um dos pés já em decomposição das vítimas para poderem ser encontrados pela polícia, né, como uma mensagem. No caso do Antônio, isso pode até fazer sentido. Mas e todos os outros, né? Como eu falei, pelo menos metade das vítimas, dentre os 21 pés, foram identificadas e a maioria não parecia ter sido vítima de um crime. Em 2018, um programa de análise de DNA de pessoas desaparecidas reuniu mais de 500 casos de desaparecimento no Canadá. E comparando com essa base, a polícia conseguiu identificar grande parte ali dos DNAs dos pés. Apenas 5 pés que foram encontrados na região do Canadá continuam sem nenhuma identificação. A essa altura, a população canadense já tinha criado teorias por 12 anos sobre a origem dos pés. Desde histórias macabras de alienígenas e monstros marinhos até a teoria de serial killer. Mas será que esse caso não teria alguma explicação mais normal? Simples? Bom, uma coisa que é importante falar é que, de acordo com um estudo de 1977 das Forças Armadas Americanas, quando um corpo ele é jogado na água salgada, ele tem 69% de chance de afundar ao invés de flutuar na água. Esse estudo ele foi feito com 98 profissionais treinados da Marinha, jovens e saudáveis. Nele, eles fizeram testes de como o corpo reagiria quase sem ar nos pulmões.
Assim, eles viram que sem ar, ou seja, com alguém já sem vida, ou com os pulmões cheios de água, o corpo tende a afundar. Com essa análise, foi possível concluir que, se um corpo cai em um mar como o Mar Salles ou ali nas suas proximidades, a tendência é que ele tenha quase 70% de chance de afundar o máximo possível e nunca mais emergir, desaparecendo para sempre. Talvez esse seja o caso das 21 pessoas que desapareceram e só tiveram seus pés encontrados. Mas afinal, por que quase sempre era só um pé? E como os pés não ficaram presos aos corpos? A cientista Gail Anderson, do Centro de Pesquisa da Polícia Canadense, ela tem um estudo desde 2007 em que ela usa cadáveres de porcos para poder simular o que pode ter acontecido com os corpos humanos. Ela fez esse estudo ali mesmo, no Mar Salles, para poder chegar o mais próximo possível do que pode ter acontecido com os pés encontrados. Ela afundou esses cadáveres dos porcos por 93 metros no Mar Salles e em outra região ainda mais profunda. E ela percebeu que em poucos dias esses corpos eles se decompõem, servindo ali de alimento para animais marinhos, como crustáceos, por exemplo. E por isso ela entendeu que um corpo poderia ter afundado muitos metros, entrado em decomposição em poucos dias e teve os seus pés ali desarticulados de forma natural, até que os pés emergiram e apareceram nas praias. As solas dos tênis esportivos, por serem mais leves, teriam feito os pés flutuarem. Faz sentido essa teoria, né? Mas ainda existem muitas perguntas. Por que os pés são encontrados sempre naquela área, naquela região? Bom, os cientistas explicaram isso dizendo que aquela região do Mar Salles tem uma combinação de clima, marés e correntes marítimas que atraem matérias, e com isso ela seria um polo ali de atração onde algumas coisas no mar, como por exemplo restos mortais e várias outras coisas, poderiam acabar parando. Mesmo assim, o número de pés únicos encontrados naquela região não deixa de causar uma estranheza. Mesmo existindo essa explicação científica, a quantidade de pés e a ausência de outras coisas, como por exemplo roupas ou qualquer outro tipo de resto mortal, ainda deixa muitas perguntas, né? Mesmo a explicação científica sendo considerada a oficial pela polícia canadense. Por mais estranho que esse caso seja, os pés foram encontrados em um intervalo de tempo de 12 anos, 2007 até 2019. Desde 2019 já se passaram 5 anos e não existiu mais nenhum relato de pés sendo encontrados nas praias dessa região. Bom, agora vamos falar das teorias principais sobre esse caso. Vocês já viram algumas aí, mas vamos trazer outras para vocês decidirem no final se vocês acreditam mais nessa teoria oficial, que foi aceita pela polícia canadense, ou alguma outra. Vamos começar por ela, a teoria oficial, a científica, de que partes, desses corpos teriam se soltado naturalmente. Por coincidência, todos esses pés acabaram sendo atraídos para uma mesma região devido às marés e correntezas marítimas. Nessa teoria, os corpos nunca tiveram nenhuma relação. Cada pessoa teria morrido em acidentes, como, por exemplo, se afogando na água, ou até tirado a própria vida, como, por exemplo, aquele pé encontrado de uma mulher que se jogou de uma ponte anos antes. Coisas que explicam isso é o fato de vários estarem com tênis de caminhada, já que eles podiam estar caminhando pelas praias quando se afogaram, ou algo desse tipo. Um dos homens que foi identificado ali pelo pé encontrado era um pescador, e a gente pode imaginar que ele talvez teria caído de um barco e se afogado. Alguns pontos que também contribuem muito para a teoria oficial, além das explicações naturais, é que isso já aconteceu antes. Existem relatos de que em 1987, muito tempo atrás, uma perna dentro de uma bota foi encontrada em uma praia de Vancouver, também no Canadá, que fica naquela área do Mar Salles. E isso até fez com que a região recebesse o nome de Leg in Boot, ou, na tradução, perna na bota. E de acordo com o jornal Vancouver Sun, em 30 de julho de 1914, outra perna humana dentro de uma bota também foi encontrada em um rio chamado Rio Dean. Mas esse rio ele já fica ali um pouco mais distante do Mar Salles. Mesmo assim, é interessante ver que coisas assim já teriam acontecido antes e realmente pode ter uma explicação natural. A segunda teoria é criminal, tendo relação com gangues, tráfico de drogas ou até mesmo serial killer.
Isso faz sentido pela coincidência de que só os pés e nenhuma outra parte do corpo ou roupa foram encontrados em todos esses anos, e todos em o mesmo intervalo de tempo. Será que algum assassino teria descartado os pés e eles só apareceram na praia das ilhas algum tempo depois? O que não ajuda aí essa teoria é que os pés eram de pessoas muito diferentes. Existem desde pés de mulheres e homens mais velhos até pés menores, que não puderam ser identificados, mas que pareciam de crianças. Além disso, como várias pessoas puderam ser identificadas e a maioria dos casos não parecem ter nenhum elemento criminal, a ideia de um acidente é mais provável. Mas é claro que a ideia de um crime não é impossível, né? Afinal, a gente já viu coisas muito bizarras por aqui, né? Um dos pés que nunca foi identificado, por exemplo, é bem diferente e tem um contexto muito mais esquisito. Ele foi encontrado em Seattle, nos Estados Unidos, que é um dos lugares com rios que encontram ali o Mar Salles. Esse pé, em específico, ele era de um homem adulto e ele foi encontrado dentro de um saco preto de plástico. Tanto o DNA quanto a causa da morte não foram identificadas. Ou seja, nesse caso, a polícia não pôde determinar se foi um acidente ou um crime. Mas o fato dele ter sido achado em um saco preto é muito estranho. E a terceira teoria, improvável, porém vale ser mencionada, é a sobrenatural, né? A teoria de que alienígenas ou alguma criatura talvez seria responsável por desaparecer com alguns corpos nessa região e deixado para trás só os pés das vítimas. Enfim, todas essas teorias, todas essas possibilidades, todas essas coisas doidas. E agora eu quero saber qual a teoria que vocês acreditam, né, que seria a melhor para esse caso do Mar Salles. Eu vou começar com a minha e depois a Mari vai dar a opinião dela, né? Bom, eu queria trazer esse caso aqui hoje, porque é um caso muito diferente, é um caso muito fora do que a gente traz aqui no Casos Reais. E quando eu tava vendo esse caso, eu achei ele muito absurdo. Porque, gente, é aquilo que eu sempre falo isso, né? Às vezes, a resposta é a mais simples. E eu acho que nesse caso, essa resposta é aquela teoria científica. Às vezes a gente cria várias coisas, a gente quer que seja qualquer outra coisa. Mas, na verdade, é o que é mais simples, é a científica. E eu queria trazer porque muitas vezes a gente cria muitas teorias sobre muitos casos e, na verdade, a resposta está ali e é muito mais simples do que ela parece ser. Claro que tem muitas coisas que parecem muito estranhas, né? Sobre, e esse pé que foi encontrado com um saco. Mas, gente, muitas vezes pode ter sido um crime, né? Que alguém descartou aquele corpo e o corpo afundou, né? E, enfim, como os cientistas ali, os biólogos daquela região explicaram que aquela região traz de volta, junta ali resquícios, né, do mar, coisas que, um barco que quebrou, um corpo, restos de comida e tal, deve tudo juntar ali naquela área daquele mar e acaba voltando para a areia. Foi o que alguns biólogos, né, e pessoas que estudam aquela área falaram sobre a maré e etc. E com isso, é claro que algumas coisas como essas dos pés aparecem, e por isso que talvez tenha mais quantidade do que qualquer em outro lugar, por causa de voltar. Aí você fala, mas só aparece um pé, e por que tantos pés e não outras coisas? Bom, gente, talvez seja a coisa mais fácil de se soltar, né? Porque se você submerge, né? Se você tá muito embaixo, talvez a única coisa que fique pra cima é o seu pé. E as coisas não acontecem, né, juntas. Não vai sair uns dois pés, vai sair um. Mas é muito doido. Esse caso é muito doido, porque você fala, tá bom. E também, se você acredita em coisas além, né? Sem ser alienígenas, mas algo que está além do nosso explicável, né? Do nosso dia a dia, almas, né? Se você pensa em qualquer coisa desse tipo, aí talvez esteja uma resposta, né? Porque é muito estranho mesmo que apenas pés, a maioria direitos, apareçam e só um pé, nunca mais do que isso. Bom, gente, é um caso que eu quis trazer para vocês, como eu falei, que seria um caso para a gente poder falar um pouco sobre que muitas vezes a gente cria muitas teorias, muitas coisas, e esse caso realmente ele foi se dado como a explicação científica que a gente trouxe, né? Eu continuo acreditando nela, eu acho que é mais provável de tudo isso. Eu gostaria de ver se talvez mais pés são encontrados naquela região. Com certeza as pessoas da região estão procurando por qualquer coisa que eles consigam ver. E é muito interessante, né? Essa história. Eu achei muito doida, assim. Eu quis trazer que eu achei muito doida. Agora eu quero saber a sua opinião.
Mas vamos escutar a da Mari aqui. Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim trazer algumas curiosidades e a minha opinião sobre esse caso. Primeiro, eu queria começar falando que, assim como a Erika, eu acredito na teoria oficial, a teoria científica. Até porque, já trazendo uma curiosidade pra vocês, dentre todos os pés que apareceram nas praias, a maioria não era da mesma pessoa, né? Eram sempre pés únicos, nunca um par de pés da mesma pessoa. Mas tiveram 2 ou 3 casos em que a polícia conseguiu confirmar que 2 pés pertenciam à mesma pessoa. É importante falar que eles nunca eram encontrados juntos, nunca na mesma praia, nem na mesma ilha, mas existiram pelo menos 2 momentos em que a polícia encontrou pé de fulano numa ilha e depois de um tempo encontrou o outro pé desse mesmo fulano em outra ilha. E aí, comparando o DNA, eles viram que se tratava da mesma pessoa, sim. Mas esses foram casos bem isolados, até porque eram 2 de 21, então a gente nem comentou tanto no episódio. Porém, é algo que pode indicar, sim, que rolou ali uma decomposição natural, né? Mas, mesmo falando isso, eu acho que a gente não pode generalizar tanto esse caso, porque cada pessoa desapareceu num momento e num contexto. Eu acho que muitos, sim, sofreram acidentes ou até tiraram a própria vida, né? Mas eu acho que também existiram crimes, como, por exemplo, o pé que a Erika comentou que foi encontrado num saco preto, a coisa mais suspeita do mundo, né? 2 curiosidades para vocês têm a ver com teorias que foram descartadas. A primeira é a teoria de que aqueles 5 primeiros pés, encontrados entre 2007 e 2008, eram de vítimas de um acidente de avião. Isso porque 2 anos antes do primeiro pé aparecer, lá em 2005, tinha acontecido uma queda de avião numa ilha chamada Ilha Quadra, que fica ali na região do Mar Salish. O avião carregava 5 passageiros e nenhum deles tinha sido encontrado até então. E aí, quando os 5 pés apareceram nas praias, a polícia fez ali uma conexão e pensou, talvez seja o pé daquela galera que estava no avião e tal. Mas quando o teste de DNA foi feito, foi comprovado que não, e que eram pés de outras pessoas desaparecidas. A segunda teoria que foi descartada é a teoria de que um cemitério teria ficado submerso na água, e aí por conta disso, pés teriam saído dos túmulos e ido até o mar. É algo que até pode fazer sentido, né? Se você parar pra pensar na quantidade de pés aparecendo, assim, fica, nossa, só pés, né? Que estranho e tal. Mas essa teoria também deixou de existir muito rápido, porque foi comprovado que os pés eram de pessoas desaparecidas e não pessoas que tinham sido enterradas, né? Agora conta lá pra gente no Instagram do Casos Reais em qual teoria você mais acredita. Então é isso, pessoal. Essa foi a opinião da Mari, essa foi a minha opinião. Agora deixa aqui embaixo, em qualquer lugar que você estiver ouvindo, você consegue deixar a sua opinião. E eu sempre gosto de ler, então, por favor, deixa a sua opinião. E é isso, se você ficou até aqui, né, até o final, não deixe de deixar um like, de compartilhar com algum amigo. É muito importante pra gente. Vejo vocês quarta-feira em mais um episódio. Tchau, pessoal.